Amada igreja, a abrir a Bíblia de vocês em 2 Reis, segundo livro de Reis, né? Capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Todos acharam, amém? Então vamos lá. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de veste. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possa recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou a rei, dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. O tema dessa mensagem, né, que Deus colocou ao nosso coração: vivendo a alegria da salvação. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco aquilo que Ele quer. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia estar na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, muito obrigado. A Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar esclarecendo para nós, que o Senhor possa estar explicando, falando o que o Senhor quer para nós, Deus. Que o Seu nome venha a cada dia crescer mais e que o meu venha diminuir, que toda honra e toda glória é Tua, que a Tua palavra haja conversões, que haja mudança, que as pessoas venham ter um encontro verdadeiro contigo. É o que eu te peço, te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. O tema, né? Vivendo a alegria da salvação. Interessante, né? Esse é um texto muito conhecido, né? Muito lido, muito pregado. É um texto que a gente conhece, né? Dos milagres que Deus opera através do profeta Eliseu, né? Interessante que em Salmo, né? O livro de Salmo, número 51, verso 12, o salmista ali, ele pede para Deus restaurar a alegria da salvação, né? Após o rei Davi ter pecado, ele faz esse pedido a Deus. Mas é interessante, lendo esse texto, algo que me chama a atenção, e nós vamos trabalhar nessa noite. Nós vamos estar falando sobre 4 personagens que a gente acabou de ler aqui. 4, que é algo que vai nos ensinar, vai falar conosco, para que a gente possa estar aprendendo e tirando lição, trazendo para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida ou diferente, ou aprendendo com esses 4 personagens. O primeiro personagem que nós vamos estar falando é sobre Naamã, né?
A palavra aqui conta nos primeiros versículos que ele era um general, um homem poderoso, um homem rico, um homem que tinha respeito com seu senhor, um homem que as pessoas tinham maior respeito com ele. E se nós formos entender e buscar aqui, nós vamos ver que Naamã tinha tudo, mas não tinha nada. Naamã não era feliz, ele não tinha alegria, porque ele era leproso. Ele tinha um problema de saúde grave que incomodava ele, que tirava a paz dele, que ele não podia ter alegria da salvação. Tinha tudo, tinha riqueza, tinha fama, tinha poder, podia prender, podia mandar matar, podia soltar, podia fazer o que bem quisesse, mas por dentro ele era leproso, ele não tinha paz, não tinha alegria, não transmitia alegria. Quantas pessoas no nosso meio, quantas pessoas que têm tudo, que a gente olha para a vida da pessoa, poderia estar dizendo, essa pessoa poderia estar alegre, poderia estar feliz, mas não é, porque não tem o Senhor Jesus como Salvador, não tem Deus. Aqui era no Velho Testamento, mas as pessoas, para que pudesse ter um encontro com Deus, as pessoas acreditavam em Deus, acreditavam no seu poder e esperavam que um dia o Salvador viria, que seria Jesus Cristo. Mas Naamã não tinha, nesses primeiros versículos, ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. Então, ele tinha tudo, mas não tinha nada. Nós vivemos num mundo de hoje que as pessoas têm buscado tantas coisas, têm buscado conselho de tantas pessoas, têm buscado riqueza, têm buscado um monte de coisa, mas não têm buscado o Senhor Jesus. Tem tudo, mas não tem nada, É uma pessoa que não vive a alegria da salvação. Quantas pessoas vivem nesse mundo esperando Deus operar um milagre, enviar um dinheiro, enviar um bom emprego, enviar uma boa casa, enviar bastante coisa, mas não é feliz porque é salvo. Quantos cristãos ficam em busca, esperando que um dia Deus vai dar o melhor dessa terra para ele, mas Deus já deu, e as pessoas não agradecem, não conseguem viver a alegria da salvação. No Salmo 51, o salmista, ele pede isso a Deus, para que Deus pudesse devolver a ele a alegria da salvação. Por quê? Porque ele tinha cometido um pecado, ele tinha cometido um erro, e aquele erro consumia ele por dentro. E trazendo para nós, muitas das vezes, não estamos felizes, porque não vivemos a alegria da salvação. Porque uns se prende a coisas materiais, se prende a um monte de situação e não consegue experimentar, viver a maravilha da alegria da salvação. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, eu te falo nessa noite que para que você possa viver essa alegria da salvação, para isso você precisa aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, para que você possa experimentar essa alegria. Você vai entender de que pode acontecer o que for na tua vida, quando você tem Deus, você consegue ser essa pessoa alegre. Talvez eu fico imaginando aqui, se Naamã tivesse tido um encontro com Deus, ele ia compreender que mesmo com aquela lepra, Deus estava com ele, que ele seria alegre. Quantas pessoas nós conhecemos que têm compromisso com Deus, que é temente a Deus e vive situações drásticas, situações difíceis, mas você olha para a pessoa, você não vê a pessoa em nenhum momento chateada com Deus ou reclamando da vida, pelo contrário, alegre. Talvez nessa noite você possa estar como Naamã, não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus, com Deus, ou já teve, mas é aquela pessoa que vive reclamando, nada está bom para você, nada é o que você queria, nada. Se você tem um carro, você queria outro melhor, se você tem uma casa, você queria uma maior, e cada dia você está sempre reclamando. Mude a tua postura, passe a viver a alegria
da salvação, porque Deus já te salvou, é o melhor dessa terra, o que Ele poderia te dar de melhor. Quem já teve o encontro com o Senhor Jesus, Ele já deu. O segundo personagem que nós vamos estar falando, para que a gente possa aprender, é sobre a menina cativa. Interessante, ela era uma pessoa que poderia estar reclamando de tudo, estava no seu país, vivendo com a sua família, e de repente o seu país é invadido, e ela é resgatada, levada cativa para a casa de umas pessoas, e ali ela passa a ser serva, passa a servir. Ela talvez deveria ter todos os motivos para estar reclamando de que Deus o tinha abandonado. Pelo contrário, ela tinha a alegria da salvação, e quando a pessoa tem essa alegria da salvação, ela quer compartilhar. Ela chega para sua senhora e fala: minha senhora, se o meu senhor se encontrasse com um profeta, ele seria curado. Isso nos dá um grande ensinamento para nós. Quando nós temos a alegria da salvação, como nós estamos salvos, nós queremos repartir para outros, nós queremos que outros experimentem a alegria da salvação, que outros possam ter um encontro com o Senhor Jesus, não fique só para a pessoa guardado. Essa menina nos dá um grande ensinamento, mesmo em momentos de dificuldade, de adversidade, ela entendia que ela tinha um Deus, e que Deus estava com ela, e que Deus cuidava dela, e Deus guardava, e ela repassa. Talvez, se fosse você ou se fosse eu, poderíamos o quê? Esse cara me sequestrou, estou cativo aqui, eu não vou ajudar ele nada, deixa ele ficar leproso para que ele possa aprender o que é bom, eu estava lá no convívio da minha família, mas não, ela tinha alegria da salvação. Quando nós temos essa alegria da salvação, nós repartimos, nós estamos alegres. Pode estar em dificuldade, a gente entende que a dificuldade é momentânea, que lá na frente ela vai passar, mas a gente é uma pessoa alegre, está agradecendo a Deus, a gente tem Deus no coração, Lá em Filipenses capítulo 4 fala isso para nós, que é uma paz que excede todo entendimento. Você não consegue compreender, mas quando você tem essa salvação e essa alegria, você tem essa paz. E essa menina, ela nos dá um grande ensinamento para nós, para que a gente possa viver essa alegria da salvação, entender que você que está aqui essa noite, que teve um encontro com o Senhor Jesus, você é uma pessoa alegre, você foi salva, você foi encontrado, Jesus te salvou, Jesus vai mudar a tua vida. E se ainda que você não venha conseguir aquilo que você sonha, mas você entenda que um dia você estará com Cristo na glória, e que todo sofrimento, toda dificuldade, toda luta há de passar. Paulo fala na sua palavra que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, e que a gente possa estar sempre com essa alegria. Eu vejo muitos cristãos, eu vejo os cristãos no mundo de hoje em busca de um monte de coisa, e aquilo que é precioso, que Deus deu para nós, muitas das vezes nós não agradecemos, nós não nos tornamos uma pessoa alegre, pessoa às vezes, muitas das vezes triste, chateada porque não conseguiu aquilo ou outra coisa. Mas entenda, Deus está contigo, Deus a cada dia te guarda, Deus a cada dia te supre. Eu não vou perguntar, mas se você parar para analisar, quantas coisas Deus já te livrou e quantas coisas Deus já te deu. Passamos num momento essa pandemia aí muito violenta. Deus te guardou, você está vivo, Aquilo que você às vezes almejava, Deus te deu, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele supre as tuas necessidades, e muitas das vezes Ele realiza teus sonhos. Mas isso não é tudo. Tudo sempre vai ser Deus, que você possa estar vivendo essa alegria da salvação, fazendo como esse segundo personagem, essa menina cativa, que tinha todos os motivos para estar revoltada, para estar triste, para estar deprimida, para estar uma pessoa querendo só fazer o mal, mas não. Ela nos dá um ensinamento para nós, de que ela tinha
a alegria da salvação, ela tinha esse encontro com Deus, ela entendia que assim como Deus estava aguardando a vida dela, Deus podia curar o Senhor dela, e ela praticou bem, ela fez algo que Deus nos orienta, e por isso que nós precisamos estar aprendendo com essa segunda personagem também. O terceiro personagem que nós vamos estar falando agora é o rei de Israel, né? Que alguém que tinha tudo, mas que também não tinha nada, não confiava em Deus. Ele tinha à disposição dele, porque ele era um rei indicado por Deus, ele tinha à disposição dele a salvação, mas ele não queria, ele só estava preocupado com as outras coisas. E quando acontece uma situação, qual era o papel de um rei, de um homem de Deus? Era dobrar o joelho, orar e apresentar a Deus, para que Deus pudesse curar aquele homem. Pelo contrário, ele rasga as vestes, ele faz uma demonstração de que ele não tinha fé em Deus. É um grande ensinamento para nós. Quantas das vezes Deus tem operado milagre, maravilha na tua vida, e quando às vezes acontece uma situação, você entra em desespero, você entra em depressão, você começa a reclamar, ou às vezes as coisas não saem como você quer, como você gostaria, não é a hora, às vezes não é o momento de você ter aquilo, e você começa a reclamar, a murmurar, a falar, ser como esse rei aqui. Quando aconteceu uma situação de dificuldade, qual era o papel dele? Dobrava o joelho. Ele não tinha o profeta Eliseu lá, mandava chamar o profeta, ó, e ali orava, pedia a Deus, que Deus ia dar uma direção. Mas pelo contrário, ele mostrou o quê? Que não tinha fé nenhuma, ele tinha tudo, mas não tinha nada. Por quê? Porque ele não tinha a alegria da salvação, ele não tinha isso dentro do coração dele, de que Deus estava com ele, que Deus poderia fazer aquele milagre, poderia mudar aquela história, poderia mudar aquela situação. Pelo contrário, ele começou a murmurar, a reclamar, rasgou as vestes, e ali mostrou que ele não tinha nenhuma confiança no Deus, né, que dirigia a vida dele. Isso é um ensinamento para nós, que você, nessa noite, entenda que Deus está com você todos os dias, até a volta dele, até a consumação dos séculos. Deus está com você. Se você dobrar o seu joelho e orar e pedir com fé, e esperar, Deus pode conceder. Mas você também precisa aprender, porque se Deus também não quiser te dar, entenda que Ele é Deus, e não fique murmurando, reclamando, né, falando um monte de coisa, achando que Deus não está com você. Aprenda a ter fé, aprenda a confiar. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo vive pela fé. Precisamos ter essa fé, essa confiança em Deus, e entender que Deus está conosco, que Deus cuida de nós, né? Salmos 37, versículo 5 também diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que você nessa noite possa ter essa confiança em Deus, entender que Deus está contigo, Deus está com você. Você pode estar vivendo a pior situação, mas creia, entenda que Deus está contigo, e Deus ouve a sua oração. Ele ouve. Às vezes você pode achar que Deus não está ouvindo a tua oração, mas Ele ouve. Só que Ele te dá as coisas no momento certo, quando você está preparado. Ou às vezes também, se Ele não quiser dar, a gente precisa compreender e amadurecer, ser um crente maduro, que Deus, Ele dá quando Ele quer. É a vontade dEle, não é a nossa. Paulo nos ensina que ele teve um espinho na carne, nós não sabemos qual é, mas alguns historiadores dizem que era uma doença de vista muito grave, que determinada cidade que ele visitou lá, ele contraiu malária, e a vista dele, né, ficou horrível, e ele era horrível, e engraçado, Paulo curava todo mundo, né, mas não conseguia se curar, e ele ora 3 vezes a Deus, pedindo a Deus para que Deus livrasse esse espinho na carne, e Deus falou para ele: a minha graça te basta. Então algumas vezes Deus vai falar para você: a minha graça te basta. Algumas vezes Ele vai conceder, mas outras não. Mas a gente precisa amadurecer, entender que Deus está conosco, e que precisamos ter essa confiança nele, e que precisamos viver
a alegria da salvação, ser uma pessoa alegre, um cristão que faz o bem, um cristão que pregue Jesus, um cristão que ofereça Jesus, um cristão que a todo momento quer que outras pessoas conheçam Jesus. Precisamos aprender com isso. E o quarto personagem, né, que é o último, é o profeta Eliseu. Alguém que estava com Deus constantemente, que sentia e transmitia a salvação, tinha tudo. Era um homem compromissado, um homem que a todo momento estava com Deus, orando, jejuando, se consagrando ali o tempo todo, que é um grande ensinamento para nós, para que a gente possa a cada dia se aproximar mais de Deus. Porque quando a gente começa a cada dia se aproximar de Deus, a gente começa a experimentar a alegria da salvação, a gente começa a ser uma pessoa alegre. O que tenho, né, é maravilhoso, foi Deus que me deu. Se eu posso melhorar, amém, foi Deus que deu. Mas, como nosso pastor falou aqui, se torna uma pessoa alegre, ele passa a gostar da casa dele, ele passa a elogiar a casa dele, ele passa a cuidar melhor da casa, ele passa a cuidar das coisas que ele tem. Por quê? Porque ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa feliz, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele teve a salvação, ele entende que Deus está na vida dele, que o que tem foi Deus que deu. Não vai estar preocupado com o do vizinho, olhando o carro do ímpio, o que a pessoa tem, se o cara tem muito dinheiro ou não. Ele vai ser uma pessoa satisfeita. Mas para isso, nós precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo ou está aqui e ainda não teve esse compromisso verdadeiro com Deus, que você possa refletir e ter esse compromisso com Deus, aprender com esses quatro personagens. Naamã era um homem que tinha tudo, mas não tinha nada, não tinha Deus. A menina cativa, essa tinha Deus, essa era alegre, feliz, né? O rei de Israel estava ali às portas, Deus na porta dele, bastava aceitar. Não tinha confiança em Deus, não confiava no Deus verdadeiro. E Eliseu, homem de Deus, homem que quando ele falava as coisas se cumpriam. Sabe por quê? Porque ele vivia 24 horas a Deus. E que é um ensinamento para nós, que nós devemos a cada dia se aproximar mais de Deus, a cada dia buscar se consertar mais com Deus. Não é olhar para o teu irmão, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, é você olhar para a tua vida, ver o que você precisa melhorar, e você a cada dia buscar o Senhor Jesus para ter uma vida melhor, para que você possa experimentar, viver hoje essa alegria da salvação. Meus irmãos, se você soubesse o quanto isso é maravilhoso, nós estávamos condenados à morte, estava condenado ao inferno, e Jesus Cristo nos resgatou com mão forte, nos livrou do inferno e te deu a salvação. E você, muitas das vezes, às vezes reclama porque Deus não te deu a casa que você gostaria, ou não te deu o carro que você queria, ou não te deu aquele casamento que você queria, e por causa disso você vive uma vida infeliz, vive aqui na terra reclamando, murmurando, né? Reclamando, falando com Deus que Deus não tem olhado para a tua vida. Meu irmão, Deus te deu o melhor dessa terra. Você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Me faz me lembrar aquela passagem que quando Jesus fala com seus, né, discípulos para ir para a cidade pregar, e os discípulos foram, né, Deus deu autoridade a eles pregaram, eles viram o manifestar de Deus, e eles voltaram, meu pastor, todo saltitante, como o senhor falou de alguns desses aí, né, todo soberbo. Olha, a gente viu de Satanás caindo, a gente viu coisas maravilhosas, e Jesus fala para ele assim, ó, não se alegre com isso não, se alegre por seus nomes estar escrito no livro da vida. É isso que vocês têm que estar alegre, é isso que a gente precisa estar alegre, porque o resto, já diz, é o resto, são consequência. Como falamos na aula de domingo, você vai viver até quanto? 70, 80, 90, 100? Tem gente que chega aos 100, e aí? E depois? Você vai morrer. O que você conquistou, você leva? Não leva, fica tudo aqui.
é a tua alma que vai, é o teu compromisso com Deus que conta. Aí que você vai viver as maravilhas de Deus, vai experimentar o manifestar tremendo, você vai ver Deus face a face. É isso que nós precisamos, estar alegre. E se você que não tem, passa a ter. Aceite o Senhor Jesus como Salvador para que teu nome possa estar escrito no livro da vida. O resto a gente vai conquistando, a gente vai conseguindo, mas mesmo assim Deus é misericordioso. Mesmo assim, se você orar com fé, pedir, Deus pode te dar, mas isso não é a essência. A essência é o Senhor Jesus, é você viver a alegria da salvação, é você experimentar, é você estar alegre, estar feliz, estar contente com o que Deus tem te dado, com o que Deus tem cuidado da tua vida. Se você parar para analisar a tua vida e olhar, você vai ver que Deus tem cuidado da tua vida. Você pode estar até reclamando, mas pare de reclamar e passa a agradecer, passa a ser uma pessoa melhor, passa a viver essa alegria, passa a pregar o Evangelho, passa a mostrar para as pessoas que o Jesus que você serve é maravilhoso, é um Jesus que cuida, é um Jesus que cura, é um Jesus que liberta, é um Jesus que dá vida, é um Jesus que salva, é um Jesus que abençoa. Precisa você acreditar nisso. Talvez você ainda não recebeu porque você não acredita. Eu estava falando com o meu pastor, interessante como são as coisas. Só para dar um testemunhozinho breve para os irmãos. Tem um carro que desde que eu comecei a montar negócio de empresa, eu era doido para ter esse carro, doido, mas doido mesmo. Ao ponto de quando esse carro passava, eu parava assim para ficar olhando. Não era inveja do que estava com a pessoa não, mas é que eu gostava tanto do carro. E um mês atrás eu passando, né, eu vi o carro passando, eu cheguei a parar de novo, fiquei olhando, eu falei, poxa Senhor, já estou envelhecendo, estou ficando velho, pô, tá difícil nesse carro, é muito caro, o senhor não vai me dar não, senhor? Aí eu falei assim, mas tá bom, se o senhor der, amém, mas se o senhor também não der, também tá legal, muito obrigado, o senhor tem sido muito bom comigo. Passou um mês e pouco, o dono da Materiais de Construção lá de Cabo Frio me manda mensagem, me manda a foto do carro, aí eu tô com esse carro aí, quer comprar, vamos fazer negócio? Aí você já conhece, né? O dever acima de tudo. Aí eu falei, olha, vou orar, né? Vou orar, vou pedir a Deus. Se for da vontade de Deus, as coisas acontecem, né? Mas doido, né? Eu orei, pedi a Deus, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu querer, eu quero muito. Mas fui lá, conversei com o cara, o cara botou nas minhas condições, aceitou, falou, é teu, cara. E Deus me deu o carro. A gente, isso é só para despertar, não é para, como é que eu vou dizer, não é vaidade não, meu irmão, não é para soberba não, mas é para você acreditar que aquilo que você quer, que se você orar e pedir a Deus, no tempo certo, eu pedi esse carro, tem para mais de 10 anos, e Deus concedeu para mim. Tem outras coisas que eu já pedi e Ele não me deu, e Ele fala para mim, a minha graça te basta. Mas mesmo assim, eu vou continuar glorificando Ele, vou continuar exaltando Ele, e vou continuar servindo a Ele. Eu vivo sobre uma promessa que Ele me deu alguns anos atrás, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Esse bem é só para me alegrar, mas ele não é a essência. Ele não traz paz. A paz quem dá é o Senhor Jesus. Se agarra com Ele, meu irmão, não deixa que nada abale a sua fé. O justo vive pela fé. Acredita nisso. Talvez você possa estar vivendo uma situação que você ora, pede a Deus e Deus não te dá. Mas agradeça a Deus a si mesmo e continua adorando, servindo Ele com todo o seu coração.
de que um dia ele vai te honrar. Se ele não te abençoar aqui, na glória, poxa, meus irmãos, eu li em Apocalipse, eu achei aquilo interessante. Lá em Apocalipse diz que as ruas de Deus lá no céu é de ouro, e que os muros são de safira. Eu não sei, meu pastor, se existe casa lá, mas eu fico imaginando como é que deve ser as casas, né? Se a rua é de ouro e o muro é de safira, meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Vai com Ele até a morte, acredita nisso. O mundo aí tenta pregar um monte de coisa, tenta, dizer que a Bíblia não é verdadeira, tenta apresentar tantas coisas, tanta proposta, principalmente para vocês jovens. Mas entenda que o estar com o Senhor Jesus, o estar com Deus, é muito melhor. É muito melhor. As bênçãos vêm e vão, mas o Senhor permanece para sempre. Vamos estar ouvindo um louvor e logo após vamos estar fazendo 3 convites.